as matérias de metabologia, nós vamos falar de biossíntese de colesterol. Para quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa um like aí pra gente. Então vamos lá, colesterol. Lipídio essencial. Colesterol é uma molécula essencial para a vida. Membrana celular tem colesterol que vai conferir, garantir a fluidez da membrana em alterações de temperatura, precursor de hormônios esteroides, sais biliares, vitamina D, né? O povo escuta falar colesterol, tem um susto, mas o colesterol em si, ele é importantíssimo para a vida. Então, do diferente que muitas pessoas pensam, o nosso corpo produz mais colesterol do que vem da dieta. Às vezes a pessoa pergunta assim: mas fulano come tanto bacon, tanto ovo, tanta gordura e meu colesterol é mais alto que o dele. Mas é porque a maior parte do nosso colesterol é endógeno, a produção do nosso corpo. E aí, isso aí vai de organismo para organismo. Então, não é tanto o que consome, o organismo produz. Então, a maior parte não vem da dieta, é sintetizado endogenamente, beleza? Então, já é uma coisa que já pode, se alguém questionar, mas fulano come mais que eu e meu colesterol é maior. Por quê? Porque sua produção endógena é maior. Toda a síntese acontece no citoplasma e no retículo endoplasmático liso. A partir de quem? A acetil-CoA. O processo de produção do colesterol envolve cerca, mais ou menos, aí, 27 etapas bioquímicas. Nós não vamos falar delas porque, para nosso estudo aqui, não vem ao caso. Vamos mais de uma forma geral. Primeira etapa, formação de mevalonato. Então, 3 moléculas de acetil-CoA se juntam pela enzima HMG-CoA redutase, vai formar mevalonato. O principal ponto de regulação, né, da síntese de colesterol é essa enzima, HMG-CoA redutase. É onde as estatinas, os fármacos para controle do colesterol, é onde eles trabalham, é onde eles atingem essa enzima HMG-CoA redutase. De mevalonato, nós vamos a isopreno ativado. O isopreno ativado, unidades com 5 carbonos. Do isopreno ativado, nós vamos juntar. O isopreno é como se fosse o tijolinho da formação do colesterol. 6 isoprenos se juntam e formam o esqualeno. O esqualeno vai ter 30 carbonos. Depois nós vamos fazer a ciclização e a formação do colesterol. O esqualeno vira lanosterol, sofre várias modificações até virar o colesterol. Então, o esqualeno vai dar origem ao colesterol, que aí tem 27 carbonos. Processo na íntegra. As reações aqui intermediárias, todas, não vão fazer sentido para nosso estudo agora. Então, qual é a enzima-chave? Como eu falei, HMG-CoA redutase. Quem ativa insulina, quem inibe colesterol, a quantidade do próprio colesterol, o glucagon, a fosforilação via AMP. E farmacologicamente, essa síntese é inibida principalmente pelas estatinas. Então, pessoal, a gente escuta falar de colesterol bom,
colesterol ruim. Mas aí a gente vai entender qual é a função dos dois para entender por que dessa fama do LDL ser o colesterol ruim, do HDL ser o colesterol bom. Certo? Então vamos lá. O que acontece? O colesterol é um lipídio. Não serve, só que ele é um lipídio diferente dos triglicerídeos, tá? Ele não serve como fonte de energia. Ele não gera ATP, o colesterol. Ele é mais na estrutura das membranas, estabilidade, produção de hormônios, vitamina D, como eu falei. Então, o colesterol é um lipídio que não vai ter função de reserva energética. Só que o colesterol, o problema dele é que ele não é solúvel, né? Como um óleo, não é solúvel em água. Então, ele não consegue circular pelo plasma sanguíneo, que é um ambiente o quê? Aquoso. Então, se caísse na corrente sanguínea, ia agregar essas gotículas aqui, ó, igual tá aqui, ó, cai o óleo na água, agrega em gotículas e depois ia entupir tudo. Então, o colesterol não consegue transitar livremente no meio aquoso. E aí, qual foi a solução para isso acontecer? Empacotar o colesterol aonde? Em lipoproteínas. Então, as lipoproteínas funcionam como caminhões de transporte que vão transportar colesterol, triglicerídeos, fosfolipídios pela corrente sanguínea afora. Quem são eles? VLDL, LDL, quilomicron e HDL. Vamos ver aí, né, que todos os nomes vêm da densidade dele. A densidade é determinada por quê? Pela proporção entre lipídios e proteínas. Quanto mais proteína, maior a densidade. Quanto mais lipídio, menor a densidade. Beleza? Olha só, os quilomicrons são os maiores de todos, mas eles têm a menor densidade. O que eu estou querendo dizer aqui então? Que os quilomicrons têm pouca proteína e muito lipídio. Eu não falei que quanto mais lipídio, menor a densidade? Então os quilomicrons são grandes e de baixa densidade. Eles fazem o quê? Transportam os lipídios da dieta, os exógenos, os que a gente come. Então ele carrega do intestino para o tecido. Essa é a função dos quilomicrons. Aí nós temos no fígado o VLDL, Very Low Density Lipoprotein. O que acontece? Muito baixa densidade de lipoproteína. Então, lipoproteína de baixíssima densidade. Se ela tem baixíssima densidade, o que ela tem bastante? Triglicerídeos e colesterol. Então, é uma lipoproteína muito carregada. O IDL, que a gente quase não vê, o IDL é um intermediário entre o VLDL e o LDL. O IDL é de densidade intermediária. O que acontece? O VLDL sai distribuindo, fazendo as entregas dele, e vai diminuindo a proporção do que ele carrega. Então, nós temos uma lipoproteína de densidade intermediária. Intermediária entre quem? Do VLDL para o LDL. O LDL, que é só de baixa densidade, não é de baixíssima densidade, é o que é chamado de colesterol ruim. Por quê? O LDL é responsável por levar colesterol do fígado
para os tecidos periféricos. Então, quando a gente tem excesso de LDL, qualquer lugarzinho nas artérias que tiver uma pequena lesão, esse colesterol começa a se depositar. E aí começa a formar o quê? As placas de ateroma, que levam à aterosclerose, que aumenta o risco de infarto e AVC. Que agora acho que é VI, né? O que acontece? Então, começa a juntar placas na parede dos vasos e aí reduz o fluxo sanguíneo. Então, isso que acontece. Por quê? Porque o LDL está carregando grande quantidade de colesterol e aí começa a juntar nessas placas aí onde já tem uma feridinha na artéria, aquele colesterol se encontra com essa feridinha e começa a depositar ali. Esse aqui não vai estar, vai crescendo aqui, ó. Até fechou. Perigoso. Se são nas coronárias, o que vai acontecer? Infarto. Não vai passar sangue, não vai alimentar. Parte do tecido do coração vai o quê? Vai morrer. Infarto do miocárdio. Uma dúvida, e para não restar dúvida, a relação entre o VLDL e o LDL. Olha só, o fígado produz VLDL, rica em triglicerídeos e pouco colesterol. A VLDL sai do fígado e entrega triglicerídeos aos tecidos periféricos. Com a ajuda da quem? Lipoproteína lipase. À medida que os triglicerídeos vão sendo entregues, à medida que vai perdendo triglicerídeos, a VLDL fica mais densa e com mais colesterol relativo, transformando-se em IDL, que eu falei que era intermediária, e depois continua com a perda contínua de triglicerídeos, vira quem? Vira LDL. O LDL, basicamente, então, é o quê? É o que restou da VLDL, que agora carrega quase que na totalidade colesterol. E a LDL, ela tem função, não é que é colesterol ruim. A LDL, ela carrega colesterol para os tecidos periféricos. Por quê? O excesso é que é o problema, porque aí se deposita nas artérias, aumentando o risco de aterosclerose. E aí vem o que todo mundo chama de bonzinho, o colesterol bom, o HDL, de alta densidade. Porque o HDL faz o caminho contrário. Ele recolhe esse colesterol que está espalhado pelo organismo e, inclusive, né, aquele que está começando a se acumular e devolve para o fígado. E aí esse colesterol ou é reciclado ou é eliminado. Então nós temos o LDL depositando e o HDL levando embora. Então aí tem essa ideia de LDL e HDL. Para poder lembrar do bom e do ruim, então, o que a gente vai pensar? Hoje Deus livra. HDL, o bonzinho. Logo Deus leva, é o LDL. Se tiver LDL muito alto, logo Deus leva. Se tiver HDL alto, hoje Deus livra. O perfil lipídico no laboratório, quando a gente faz exame, então, mede o quê? Mede o colesterol total, a soma das lipoproteínas que carregam colesterol, o LDL, que é o principal parâmetro de risco cardiovascular, o HDL,
Quanto maior, melhor. Os triglicerídeos, que está relacionado mais ao VLDL, que é o que vai carregar os triglicerídeos, né? E aí o cálculo do LDL é mais ou menos o quê? Colesterol total menos HDL menos triglicerídeos dividido por 5. Isso aí é mais ou menos uma conta para vir um resultado. Aqui é um print de um exame de um perfil lipídico. Nós temos aqui, ó, colesterol total 130. Então, o que é esse 130? É o meu colesterol LDL mais o VLDL mais o HDL. Pode somar aqui, ó, que vai dar 130, que é o colesterol total. Beleza? Isso é só para a gente ver. Triglicerídeos 64. Aqui tá a tabela de resultados para adulto acima de 20 anos. Esse resultado é meu. Eu tenho 36 anos. Então, essa tabela aqui que vai representar. Então, ó, total inferior a 90, HDL superior a 40, aqui está mais ou menos, né? O triglicerídeos inferior a 150, está 64. Tá tranquilo aí. Então, por que o LDL alto é um problema? O LDL favorece o depósito de colesterol nas artérias, principalmente quando a parede vascular está inflamada ou lesionada. Essas placas vão juntando, começam a crescer, pode causar o quê? Infarto do miocárdio, acidente vascular, doença arterial periférica. E aí vem o HDL, que age como o quê? Como fator de proteção. Ele vem reduzir os riscos desse evento. Se eu tenho muito HDL, a chance de ele passar, recolher esses resíduos de LDL, de colesterol, né, que o LDL está deixando e levar de volta para o fígado é grande, então ele é um fator de proteção. Então nós temos aí o LDL, logo Deus leva, hoje Deus livra, nesses parâmetros aí, facilitando a gente analisar. Aqui é só mais um quadrinho mostrando como é que o colesterol provoca um infarto. Começa a se juntar nas coronárias, diminui o fluxo sanguíneo, morte do músculo cardíaco, infarto do miocárdio. Como a gente melhora esse perfil lipídico? Exercício, óleos como azeite extra virgem, peixes, castanhas, melhor ingestão de salada, melhorando de certa forma, né, a qualidade de vida, mantendo uma dieta saudável, exercícios físicos regulares, vão melhorar o perfil, vão fazer com que melhore. Hoje, Deus livra e diminua, logo Deus leva. E aí esse logo começa a ficar distante. Medicações principais são as estatinas, inibem HMG-CoA redutase, então reduz a produção hepática de colesterol. Melhora a retirada de LDL da circulação, porque aumenta a expressão de receptores de LDL no fígado. Então melhora, tira eles da circulação, menos chance de estar lá depositando nas nossas artérias.
Então, compreender o metabolismo das lipoproteínas é essencial para a fisiopatologia da arteriosclerose e estratégias de prevenção e tratamento das dislipidemias. Falou? Obrigado.